Você acorda acorrentado, sem saber onde está, sem saber por quê. Tenta explicar que você é um homem livre e é espancado por isso. Essa é a história real de Solomon Northup, um cidadão livre dos Estados Unidos, que foi sequestrado e passou 12 anos vivendo como escravo. E no final deste vídeo, você vai entender como isso foi possível e por que quase ninguém fez nada para impedir. Olá, este é o canal Rememória. Se gostar do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum resgate histórico. Mas antes de falarmos do pesadelo, você precisa conhecer quem era Solomon. Solomon Northup nasceu livre, vivia em Nova York. Tinha esposa, filhos, trabalho e sonhos. Era um homem respeitado, educado, talentoso. Tocava violino, ganhava a vida honestamente. Em 1841, dois homens apareceram em sua vida. Eles se apresentaram como empresários de circo. Disseram precisar de um músico talentoso para uma turnê curta, em Washington. Prometeram bom pagamento, viagem rápida, nada ilegal. Solomon hesitou, mas eles insistiram. Mostraram documentos, pareciam confiáveis. Ele aceitou. E essa foi a última decisão livre que tomou por 12 anos. Porque naquela viagem, alguém decidiu que Solomon não seria mais Solomon. Em Washington, comemoraram juntos. Beberam. Na manhã seguinte, Solomon acordou algemado. Washington era um território onde a escravidão ainda era legal. Que os dois homens que brindaram com ele na noite anterior haviam acabado de vendê-lo como escravo. Seu nome foi apagado, seus papéis destruídos e sua voz silenciada à força. Solomon acordou em um porão escuro, algemado, confuso, com dor. Quando perguntou onde estava, apanhou. Quando disse que era um homem livre, apanhou mais. Ali sua identidade foi arrancada. Seu nome apagado, sua história negada. Ele foi vendido, depois vendido novamente. E então entregue a um homem chamado Edwin Epps. Epps não era apenas cruel, ele era imprevisível. Nas plantações de algodão, o dia começava antes do sol nascer e só terminava quando o corpo não aguentava mais. Cada escravo tinha uma cota diária. Quem não alcançasse era castigado à noite. Solomon descreveu costas abertas, carne rasgada, sangue misturado à poeira. E Epps assistia, às vezes bêbado, às vezes rindo, mas ninguém sofreu tanto quanto Patsy. Patsy era jovem, forte, a mais produtiva da plantação, e por isso mesmo a mais castigada. Epps a desejava, a esposa de Epps a odiava, e Patsy pagava pelos dois. Ela era chicoteada por produzir demais, e chicoteada por produzir de menos. Em um dos castigos mais brutais, Solomon, ameaçado de morte, foi forçado a chicotear Patsy até que sua pele se abrisse. Havia também o medo constante dos cães. Escravos que tentavam fugir eram caçados, mordidos, despedaçados. Alguns morriam no caminho. Outros eram trazidos de volta para servir de exemplo. Corpos pendurados, punições públicas. Silêncio absoluto. Solomon entendeu rápido. Sobreviver significava calar, mas calar tinha um preço. E lembrar de quem ele era doía todos os dias. Durante anos, Solomon tentou resistir em silêncio, mas nunca desistiu de uma coisa: ser ouvido. Sempre que surgia uma mínima oportunidade, ele tentava escrever cartas. Cartas clandestinas, escondidas, arriscadas. Se fosse descoberto escrevendo, a punição podia ser a morte. Algumas cartas nunca chegaram, outras foram destruídas. Algumas sequer saíram da plantação. Até que, em 1852, surgiu uma chance diferente. Um homem chamado Samuel Bass, um carpinteiro canadense, trabalhava temporariamente na fazenda de Edwin Epps. Bass não defendia a escravidão. Falava abertamente contra ela. Solomon observou. Hesitou e então decidiu arriscar tudo. Contou a verdade. Disse que era um homem livre. Disse seu nome real. Disse de onde vinha. Disse que havia sido sequestrado. E pela primeira vez em 12 anos, alguém acreditou. Bass escreveu cartas em nome de Solomon. Enviou para amigos e contatos no norte. Meses se passaram, até que uma resposta veio. O governo de Nova York confirmou sua identidade. Um agente foi enviado ao sul, com documentos oficiais. Em janeiro de 1853, Solomon Northup foi libertado. Mas não houve justiça completa. Os homens que o sequestraram nunca foram condenados. Solomon voltou para casa livre, mas carregando um peso que jamais o deixaria. Ele escreveu sua história para que o mundo soubesse, para que ninguém dissesse que era exagero, para que nomes como Patsy não fossem apagados. A história de Solomon Northup
não é apenas sobre escravidão. É sobre o quão frágil a liberdade pode ser. E você, já conhecia a verdadeira história do Solomon Northup? Comente abaixo. Se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você é avisado sempre que um novo vídeo sair. Obrigado por assistir até aqui. E não esqueça, enquanto alguém lembrar, a história continua viva. Até a próxima.